Então vamos iniciar a nossa meditação, né? Inclinemos nossa fronte diante de Deus, fechemos os nossos olhos e entremos à presença do Espírito Santo de Deus, que quer morar dentro de nós, que quer residir em nosso coração, que quer residir em nosso espírito, que quer tomar posse de todo o nosso espiritual. Entreguemos nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos encha de fogo, de força e de valor, para que Ele nos ensine todas as coisas. Digamos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, vinde a nós, entrai em nosso coração, em nosso corpo, em nossa alma, fazei de nós o seu templo e nos dai força para que esse templo seja digno de Ti, para que seja um templo puro, livre de erro e de pecado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Todos digam comigo agora: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco, nós Te pedimos no Teu santo nome. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco. A presença desse Senhor Jesus verdadeiro, fiel, o seu corpo, a sua alma, o seu sangue, a sua divindade, aquele mesmo Cristo que um dia veio à terra e entregou sua vida por nós. Sintamos essa presença espetacular junto de nós. E aproveitemos para confessar a Ele os nossos pecados. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós confessamos agora todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Sintamos o perdão do Senhor Jesus na nossa vida. Sintamos o perdão do Senhor Jesus nos absolvendo e nos tirando a carga do pecado e nos livrando das consequências do pecado. E aproveitemos para nos entregar ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Deus e Salvador, como nosso Redentor, e queremos que Tu sejas o nosso Rei. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que cremos que Tu és o Filho de Deus, e portanto nesse instante também nos tornamos filhos de Deus por Tua honra e glória. Os que creem digam amém. Glória a Deus. A meditação que eu trago hoje eu considero de grande importância, porque ela nos ensinará como é que nós devemos nos comportar neste mundo onde estamos. É sempre bom nós lembrarmos como é que começou tudo isso. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, na sua imensa glória, Ele reinava sozinho nesse imenso vazio que era o mundo. Quando então no seu coração Ele nos concebeu, Ele disse: vou fazer a terra e vou fazer os homens. Cada um de nós foi concebido na mentalidade de Deus na eternidade. Cada um de nós entrou no pensamento de Deus, foi criado no pensamento de Deus. Deus teve no seu pensamento cada um de nós na sua visão. Vejam a preciosidade da nossa vida. Nós não somos fruto de um acaso, nós não somos resultado de uma bomba que estourou, nós não somos resultado de uma casualidade, não. Nós somos criados primeiro dentro do coração de Deus, dentro da mente de Deus, cada um de nós com a sua individualidade, cada um de nós com as suas características, cada um de nós como fruto do amor de Deus. Isso é que é importante que a gente reconheça, que a gente saiba isso, para que a gente se valorize, porque a grande arma de Satanás é nos desvalorizar. É dizer a cada instante que nós não somos nada, que nós somos coisa nenhuma, que nós somos porqueira, que nós não temos condições de vencer, que nós não temos condições de ter vitória nessa terra. Esta é a arma que Satanás tem. Mas quando a gente volta para ver onde é que nós iniciamos, de onde é que nós viemos, nós vamos ver que nós viemos primeiro da mente de Deus, do coração de Deus, onde Ele formulou cada um de nós, com todas as nossas características e condições. E aí Ele
criou a terra, onde ele criou o seu reino, para que ele reinasse junto conosco. E quando ele criou esta terra, ele a fez da maneira mais perfeita possível, para que nós tivéssemos o uso e o gozo dessa terra que ele fez perfeita. Este é o pensamento que nós temos de colocar na nossa cabeça, porque Deus não havia de fazer esse caos que está aí, Deus não havia de fazer essa desgraça que está aí. Deus, quando fez a terra, ele fez o seu reino, um reino maravilhoso, um reino de justiça, de paz, de amor, um reino de felicidade e de alegria. Foi esse o reino que ele fez para que nós vivêssemos nele. Aí nós conhecemos a revolução do grande arcanjo, do primeiro arcanjo, do arcanjo mais formoso, do arcanjo mais poderoso. Ele se revolta contra Deus. E Deus, quando fez o mundo, ele foi tão amoroso conosco, que ele deu para nós uma coisa preciosa, que ele não pode tirar mais, que foi o livre-arbítrio. Ele disse: eu vou fazer vocês, vou colocar vocês na melhor terra, no melhor paraíso, no melhor de tudo, mas vocês vão ter o livre-arbítrio de permanecer no meu reino ou de sair dele. Olha que Deus maravilhoso, Deus que não arrebenta a porta, Deus que não quebra nada, Deus que não força, Deus que diz: eu te amo tanto, que quero você junto comigo, mas se você não quiser, você tem o livre-arbítrio para ir para onde você quiser. Foi isso que aconteceu com o Satanás, que nesse momento foi fazer o reino dele paralelo. Então nós temos na terra um reino principal que foi feito por Deus, e temos aqui na terra o reino de Satanás, que ele luta para que seja um reino maior do que o reino de Deus. Ele luta para encher este reino dele, de Satanás, do maior número possível de pessoas, para ele poder reinar, para ele poder ter a sua força sobre aqueles que querem sair do reino de Deus. Então, qual é o princípio fundamental da nossa vida? Qual é o princípio fundamental? Qual é a luta que nós temos de fazer? Qual é o princípio básico que nós temos de ver? É aquele de permanecer no reino de Deus. E quando nós sairmos desse reino de Deus, qual é o nosso fim principal? É voltarmos para o reino de Deus. Não é à toa que quando Jesus foi ensinar a oração, quando os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus ensinou esta oração, que todos conhecemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E olha o primeiro pedido que é feito, primeiro pedido: venha a nós o teu reino. Essa oração ensinada por Jesus, ela tem como primeiro pedido, como pedido de fronte, como pedido principal: venha a nós o seu reino, ou seja, permaneça em nós o seu reino, ou seja, nos conserve no teu reino, ou seja, não deixe que nós saiamos do teu reino, não deixe que nós afastemos do teu reino, porque o reino de Deus é um reino diferente, é um reino completamente diferente. Nós vamos ver o que é o reino de Deus daqui um pouquinho, mas para nós termos uma ideia, de como Deus quer funcionar o seu reino, vamos voltar aqui no Antigo Testamento e vamos verificar no livro de Êxodo uma história verdadeira que aconteceu. O povo judeu, que era constituído de 12 tribos, essas 12 tribos eram os 12 filhos de Jacó. Esse povo judeu foi para o Egito, quando o último filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, José, foi vendido pelos seus irmãos e acabou indo lá para o Egito, onde ele se tornou, por obra e graça de Deus, vice-rei, vice-faraó. José, que era um judeu, filho de Jacó, se tornou o vice-rei do Egito. Quando José morreu, que tinha todo esse poder, o povo egípcio começou a fazer o povo de Israel escravo. E depois de 400 anos da morte de José, o povo judeu já era escravo do povo egípcio. Mas esse povo tinha crescido tanto, que o povo egípcio ficou com medo. Disse: se nós deixarmos esse povo aqui crescendo, eles vão ser mais que nós e vão tomar conta do Egito e vão nos botar daqui para fora. Então eles começaram a fazer a perseguição
ao povo judeu e começaram a matar as crianças que nasciam do povo judeu e colocaram o povo judeu na escravidão. Foi quando Deus disse: esse povo é meu, da mesma maneira como ele está dizendo agora para todos nós aqui: esse povo é meu. Esse povo que está ouvindo esta palavra agora é meu. Aqueles que estão ouvindo esta palavra pelo rádio ou pela televisão é um povo meu. E Deus busca esse povo. Deus não quer perder esse povo. E Deus disse assim: vou tirar esse povo da escravidão e vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu vou dar a eles. E Deus foi lá, tirou todo aquele povo judeu que estava no Egito. Interessante a gente observar aqui um número muito interessante. Quando o povo judeu saiu do Egito, saíram 603.500 homens de guerra. 603.500 homens de guerra, homens aptos para a guerra. Se nós multiplicarmos esse número por 5, que seria mulher e 4 filhos, nós vamos ter que sair do Egito, que eram escravos, cerca de 3 milhões de pessoas que Deus colocou no deserto. Vocês imaginem hoje uma cidade com 3 milhões de habitantes, o que o prefeito tem de fazer para que essa cidade possa viver? Ruas, árvores, escolas, alimentação, tudo que esse prefeito tem de fazer para poder alimentar, para poder fazer 3 milhões de pessoas viver. E Deus pega 3 milhões de pessoas e põe no deserto, onde não tinha casa, onde não tinha carro, onde não tinha nada, onde não tinha comida, onde não tinha plantação, onde não tinha nada. Deus pega 3 milhões de pessoas e coloca ali. Mas Deus protege os seus filhos. Deus protege aqueles que amam. Antes de sair do Egito, está escrito aqui na Escritura Sagrada, os judeus espoliaram o povo egípcio. O povo egípcio entregou tudo, entregou riqueza, ouro, prata, gado, tudo que o povo egípcio tinha, entregou para os judeus. E os judeus saíram ricos, escravos ricos do Egito para o deserto. Agora, como é que se vive no deserto com riqueza? O que eu faço com todo o ouro do mundo, eu sozinho no deserto? Sem o que comer, sem o que vestir, sem coisa nenhuma, sem ninguém para me acudir, sem coisa nenhuma. O que eu faço com todo o ouro do mundo no deserto, se eu não tiver a proteção de Deus? E nesse deserto, Deus entregou para o povo judeu a comida para eles comerem, a água para eles beberem, a habitação para eles habitarem, o progresso das suas riquezas, que eles se tornaram mercadores no deserto e passaram a ganhar fortunas no deserto. Deus entregou a proteção, inclusive, de uma nuvem que durante a noite cobria do frio e durante o dia o preservava do sol. Deus fez esse povo atravessar o deserto com toda a proteção de Deus, dando até carne para eles comerem. Agora, qual é a parecença, digamos aqui, que nós temos conosco? Digamos que nós somos escravos do reino de Satanás e queremos sair dessa escravidão para o reino de Deus, para o reino da luz, e vamos atravessar um deserto enorme. E esse deserto nós não vamos conseguir atravessar se não for com a proteção de Deus. Porque agora vem um outro pedaço aqui. Quando o povo judeu chegou na terra prometida, foi feito um novo censo. E olha quantas pessoas tinham no novo censo: 601.730 homens de guerra. Então, o mesmo tanto praticamente que saiu da escravidão, chegou na terra prometida. O mesmo tanto. Claro que não chegaram os mesmos, porque aqueles que desobedeceram no meio do caminho, Deus os castigou com a morte. Então é preciso que nós tenhamos essa convicção de que Deus nos conduz através do deserto, Deus nos conduz através de todas as dificuldades da nossa vida, desde que nós sejamos obedientes às suas ordens, obediência aos seus mandamentos. Aqueles que desobedeceram, morreram todos pelo caminho. Aqui está dito aqui, todos aqueles que tinham mais que 20 anos recenseados no Monte Sinai,
Todos eles morreram no caminho e só entraram os que tinham menos de 20 anos, porque não tinham idade para desobedecer a Deus. Agora, o que eu observo? Olha a notícia que eu vi ontem no jornal, o Grande ABC, um grande jornal que circula nas 7 cidades do ABC. O IBGE divulgou sexta-feira que 24% da população brasileira, quase 46 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, seja mental, motora, visual ou auditiva. Então vejam bem, o censo brasileiro, nesse país maravilhoso que Deus fez na face da terra, tem, pelo censo, que muita gente não se confessou deficiente. Então é muito mais os deficientes, porque muita gente não quis confessar a sua deficiência. Eu mesmo sou um deficiente visual e no censo eu não declarei que eu era deficiente visual. Muita gente não quis declarar. Então nós vamos ver quantos deficientes não se declararam e esse número é muito maior. E por que eu acentuo isso? Que no Brasil nós temos, no mínimo, pelo censo, 24, 25% da população deficiente. Deficiente é mental, física, visual, auditiva ou motora. Por que eu acentuo isso? Porque a Bíblia diz que dos 601 mil que chegaram, homens que chegaram, ou seja, 3 milhões de pessoas que chegaram na Terra Prometida, está escrito aqui, nenhum tinha uma doença, nenhum tinha uma deficiência, nenhum tinha um problema de saúde, ou um problema mental. Então vejam como é que Deus conduz o seu povo, quando o povo lhe é obediente, quando o povo lhe quer ser obediente. Ele conduziu esse povo todinho por 40 anos no deserto, e aquele povo que chegou, está escrito aqui, todos eles chegaram sãos e salvos, sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência. E por que será que nós, aqui no Brasil, temos uma deficiência de 25%? De cada 4 pessoas, uma tem uma deficiência, ou mental, ou física, ou motora, ou visual, ou auditiva, tem uma deficiência. E por que será? Porque aqueles que atravessaram o deserto obedientes, eles estavam no reino de Deus. E nós que estamos aqui no Brasil, 25% não está no reino de Deus. Isso aqui são deficientes. Nós não estamos contando os doentes. Nós não estamos contando os doentes aqui. Aqui são só os deficientes mentais, de força motora, física, visual e auditiva. Aqui não estamos incluindo os doentes, os cancerosos, os que estão nos hospitais, os que estão com todo tipo de doença, que aí então o número vai para 75% dos brasileiros, porque não estão no reino de Deus. Agora, vamos ver então o que é o reino de Deus. Porque a gente fala no reino de Deus, mas nós precisamos saber o que é o reino de Deus. Vamos analisar aqui então o que é o reino de Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20. Ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Vou voltar a dizer aqui, olha o que Paulo ensina. O reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. É muito comum a gente perguntar para todo mundo: você conhece Cristo? Conheço. Opa! Você crê em Cristo? Creio. Você sabe de Cristo? Sei que ele nasceu em Belém, sei que ele morreu na cruz, sei que ele existiu. Mas isso é palavra só. Isso é palavra. Quanta gente vai para a igreja, ergue as mãos e canta louvores, mas não tem na vida o poder de Deus, não exerce na sua vida o poder de Deus que transforma. E aí então, quando o poder de Deus transforma algumas pessoas, os descrentes ficam dizendo assim: isso é truque, isso é mentira, isso não está certo, isso não é verdade. Aquelas pessoas que vão no apóstolo Santiago e saem de lá curadas, quanta gente diz? São mais os que dizem: é mentira, isso é truque de televisão.
São mais aqueles que dizem assim do que aqueles que são curados. São mais os descrentes do que aqueles que usam o poder. E por que são curados? E por que são curados? Não é pelo poder de apóstolo nenhum, nem de pastor nenhum, nem de nenhum padre, nem de nenhum bispo, nem do papa. É curado pelo poder de Deus no qual eles creem. A nossa vida se modifica totalmente quando a gente exerce o poder de Deus na nossa vida, não de palavra, não de palavrório, não de coisas externas, não de erguer a mão e começar a cantar, não é de rodopiar como está acontecendo por aí, não é de se jogar no chão, não é de sair de quatro latindo como cachorro, nada disso é o poder de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus não é desses atos que chegam até a ser ridículos, não. O poder do Espírito Santo é poder de força, é poder de vigor, é poder de cura, é poder de afastar o Satanás da nossa vida, porque nesta luta que nós estamos aqui, o Satanás luta contra nós. E nós somos uns palermas, uns poltrões, uns bobões, que deixamos o Satanás tomar conta da nossa vida. Isso que nós temos de atinar com isso. Nós vivemos uma vida de poltrões, de bobões, de molengões, que deixamos o Satanás sapatear na nossa vida, deixamos o Satanás esculhambar a nossa vida. O Satanás quis cirandar Pedro, quis colocar Pedro na peneira, quis colocar Pedro na roda. E Jesus: Pedro, eu orei ao Pai por ti, Pedro, para que você não fosse cirandado. Olha só, o Satanás foi pegar o apóstolo ao lado de Cristo para cirandá-lo. E quando Cristo se afastou dele, o que ele fez? Negou Cristo. E negou por quê? Porque ele não acreditava em Cristo? Não, porque o Satanás estava fazendo isso na vida dele. O poder, o reino de Deus, não é reino de palavra, não é reino de boca para fora, não, é reino de poder, de convicção, de certeza, de fé naquilo que nós temos de crer. E olha, não há nada, absolutamente nada que possa tirar a força da nossa fé. Não há nada que possa tirar a força da nossa fé e fazer com que nós possamos viver uma vida completamente diferente quando nós colocamos o reino de Deus como nosso objetivo, como nosso foco de vida. O que nós temos de fazer então para a gente obter esse poder de Deus? É ter fé, é crer nele, e é a cada dia buscar o alimento espiritual que nos fortalece, que nos enche da força do Espírito Santo, que nos enche do alimento de Deus, para nós termos esta fé. E esse manual é a Bíblia. Não existe ninguém que possa dizer que está alimentado, que está vivendo o poder de Deus, se ele não for leitor assíduo, diário e constante da Bíblia. E não só leitor, porque a Bíblia ela é feita para, primeiro, lê-la, segundo, crer nela, e terceiro, exercê-la, usá-la, praticá-la. Não existe Bíblia só de leitura. Os leitores da Bíblia podem ser doutores da lei. Os doutores da Bíblia podem ser doutores da lei. E Jesus condenou os doutores da lei. Jesus amaldiçoou os doutores da lei. Aquele que conhece a Bíblia: não, eu conheço a Bíblia, eu sou doutor, eu sou teólogo, eu sou doutor em teologia, eu sou doutor não sei do que, eu sou doutor. Nada disso vale. É melhorzinho aquele pastorzinho que não é nada de doutor, não é coisa nenhuma, mas pratica a Bíblia, lê a Bíblia. Tem pastor que eu conheço que nem sabe ler a Bíblia. Tem pastor que fala para a mulher: mulher, lê para mim isso aqui. E a mulher lê e ele grava e ele executa a Bíblia. Esse vale mais que o doutor, o teólogo, ou seja, quem quer que seja, que tem ciência da Bíblia, mas não a pratica. E quando não pratica a Bíblia, ela não vale de nada. Não vale de nada. Os remédios que estão na farmácia, trancados na farmácia, prestam para algum de nós aqui? Estão lá trancados lá. Estão lá na prateleira, bonito, cada um colorido. Tem uma moça de branco para servir o remédio, mas estão lá. Se não for lá pegar aquele remédio, se não for abri-lo, se não for usá-lo, ele não vale de nada. Assim é a palavra de Deus. Ela só serve quando a gente lê,
primeiro lugar, quando a gente crê nela com todas as nossas forças e quando a gente executa. Agora vamos ver quando é que não existe o poder de Deus na nossa vida. Então, nós temos de crer que o poder de Deus só está em nós quando nós exercemos a nossa fé, quando nós cremos na Bíblia e quando nós exercitamos esse poder. Nós vimos esses dias atrás uma mulher desesperada, cujos filhos chegaram à casa dela, um com 42 anos, outro com 48, e se engalfinharam numa briga tremenda. E ela não exerceu o poder. Ela rezou, mas não exerceu o poder. O que ela tinha que ter feito? A reza, gente, a reza, presta atenção. A reza não espanta Satanás. Satanás não tem medo de rezar. Presta atenção. Satanás não tem medo de reza. Satanás tem medo da palavra de Deus. Satanás tem medo da ordem que você dá para ele sair em nome de Jesus. Aí ele põe o rabinho debaixo das pernas e vai embora, porque esta palavra ele não resiste. Esta palavra ele não resiste. O poder de Deus só é exercido não pela reza que eu faço, mas pela palavra que eu coloco no mundo com a minha fé em Cristo Jesus. Aí eu ponho o poder de Deus na minha vida. Aí eu entro no reino de Deus. As pessoas que chegarem na porta do reino de Deus, vejam bem, prestem bem atenção no que eu vou dizer, e se ajoelharem lá e começarem a rezar, a porta não vai abrir. A porta só vai abrir quando eles derem a ordem com a boca: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Então todo o reino de Satanás está à minha volta, saia de mim agora, que eu quero entrar no reino de Jesus, no reino de Deus. Com a palavra, com a força da boca, com a fé, com a crença, nós vamos entrar no reino de Deus. Agora, reza só resolve para a gente se edificar, se for o caso, que a gente reze ao nosso Criador, que a gente ore ao nosso Criador. Não reza, porque reza não vale de absolutamente nada. Agora, a palavra sim, a palavra de fé, a palavra de poder, a palavra de poder, e nós temos de crer que nós temos este poder e temos de exercer este poder. Interessante, na terra tem gente que se torna juiz e tem poder, porque é dado ao juiz o poder, e tem gente que tem tanta crença no poder dele que passa a exercitar o poder até quando não tem, passa a fazer desmando. E nós que temos o poder de Deus na nossa mão, vou voltar a dizer, somos uns medrosos, uns apáticos, uns temerosos, uns medrosos, uns poltrões, uns tímidos, que não temos coragem de exercer o poder de Deus. E o que diz aqui a Escritura Sagrada? Que o poder de Deus não nos dá espírito de medo, não nos dá espírito de medo, de covardia, não. A palavra de Deus nos dá o espírito de ousadia, de atrevimento, para nós enfrentarmos o demônio. Agora, quem não entra no reino dos céus? Vamos verificar aqui, quem não entra no reino dos céus. Olha aqui, Gálatas, no capítulo 4, quem não entra no reino dos céus? No capítulo 5, minto. Não entra no reino dos céus, está escrito aqui: os que estão na prostituição, os que estão na impureza, os que estão na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, no ciúme, na ira, na discórdia, na dissensão, na facção, na mentira, na inveja, na bebedice, na glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, diz Paulo, como já vos declarei, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto aqui, quem pratica não vai herdar o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. E isto aqui é coisa do cão, é coisa do Satanás. E nós só ficamos livres disso aqui quando a gente tem coragem de colocar o Satanás fora da nossa vida. Aqueles que cantam a musiquinha, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, vão continuar nesses negócios aqui que impedem a nossa presença com Deus. Vamos ver mais um pouquinho. Aonde está escrito que se a gente não entrar
não sair desses males todos, nós não entramos no reino dos céus. É na primeira epístola de Coríntios, no capítulo, olha aqui o que está dizendo aqui, no capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora tem muitos que estão me ouvindo e estão dizendo, mas então eu estou perdido. Ixi, eu estou nisso tudo aí, estou perdido. Como é que eu vou entrar no reino dos céus se eu estou nisso aí? Mas olha o que diz Paulo aqui. Tais foram alguns de vós, mas agora vos lavastes no sangue de Jesus, e fostes santificados, e fostes justificados no nome do Senhor Jesus, e no Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente está nesse caminho errado, quando a gente tem a porta do reino de Deus fechada para nós, é aquilo que nós temos de fazer, é inclinar a nossa cabeça, confessar os nossos pecados, pedir perdão deles, sair dos pecados e obter pelo sangue de Cristo a nossa salvação. Aí a chave do reino dos céus é colocada na nossa mão e nós vamos gozar com Jesus as delícias daquele reino que Ele preparou um dia para nós e que um dia, pelo pecado, nós ficamos privados dele. E agora, pelo sangue de Jesus, é aberto de novo para que nós nos voltemos para lá. Isso nós vamos fazer no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus, diga amém. Vamos fazer a nossa oração de hoje, pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê sabedoria, para nós voltarmos para Cristo, para nós voltarmos para o reino de Deus, para nós obtermos a chave do reino de Deus, que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O segredo está aí. Na hora que eu voltar para o reino de Deus, eu tenho todas as demais coisas da minha vida. Senhor Jesus, nós te pedimos, dá-nos, Senhor, a fé, a convicção, a força, para que nós entendamos o teu poder na nossa vida, e para que nós, com o teu poder, nós nos livremos de todos os erros, infrações, pecados que o demônio coloca na nossa vida, para que nós nos livremos, Senhor, de todo o mal que nos priva do reino de Deus, e que nós tenhamos, Senhor Jesus, a fé de buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Quem crê, diga amém e glória a Deus. Glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega para nós lá os... Vamos nos ungir, gente, e vamos guardar essa palavra, que esta palavra é muito profunda, e ela abre o caminho para nós. O reino de Deus não se faz com palavras, não, é com convicção, com fé, com poder, né? Aí nós temos. Vamos nos ungir para a gente quebrar os jugos do Satanás na nossa vida.